Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com prazer que nós estamos aqui, né, para o terceiro módulo de nossa aula, né, sobre as tecnologias extraterrestres e espirituais superiores, né, e também falando bastante sobre a ideia de hologramas, holografias, tecnologias avançadas utilizadas pelos extraterrestres. Bom, hoje nós vamos falar sobre como os extraterrestres, como a tecnologia avançada dos extraterrestres pode ser utilizada, né, também como instrumentos de cura. Como é que os extraterrestres podem curar milagrosamente praticamente qualquer coisa? Né? Como é que isso poderia ser feito? Então, veja bem. O que é um scanner? Scanner é uma palavra nossa aqui, que ela faz uma leitura. O scanner faz uma leitura de certas coisas. Certo? Depende para que o scanner está programado, ele detecta alguma coisa. Né? Por exemplo, com aquela velha história, como é que eu consigo olhar dentro do corpo humano para poder fazer um diagnóstico? Isso era um problema antigamente, sabe? Eu não sei o que está doente dentro do cara, da pessoa. Então, a primeira forma tecnológica nossa de olhar dentro das pessoas, não sei se vocês sabem, quem descobriu pela primeira vez isso, tá? Foi um baianinho lá de Quixeramobim, chamado Nikola Tesla. Tô brincando, certo, gente? Vocês não vão levar a sério, né? É que tem um baiano aqui, hoje na minha aula aqui, que nós pega no pé dele, né? Importado da Bahia, né? E a gente gosta muito de zoar com ele, né? No bom sentido, porque eu adoro a Bahia, adoro os baianos, tá? Inclusive eu adoro cantar as músicas baianas, poxa. Adoro Dorival Caymmi, né? Quem mais? João Gilberto, Caetano Veloso, né? Gil, e tem também Raul. Mano, Raul é lá da Bahia. Bom, o que eu estava falando? Eu zoei tanto que até esqueci o que eu estava falando. É. Então, na verdade, né, depois, né, tem uma cientista, uma química, né, famosa, né, conhecida como Madame Curie, Madame Curie, né? Ela estudava radiações, né? Ela é uma das primeiras a detectar a ideia de radioatividade dos átomos e descobrir o primeiro material radioativo, né? Que é o próprio um elemento desconhecido ainda da tabela periódica e, por fato, né? Ela deu o nome a esse elemento de radium. Alright? Tá? Ela deu o nome de rádium. Por isso, o núcleo desse elemento rádium, ele tinha uma certa atividade adversa de emitir partículas, emitir prótons, emitir elétrons, sabe? A essa funcionalidade de emitir partículas, né, era uma atividade nuclear, olha, uma atividade nuclear do elemento rádium. Ok? Olha só, vamos utilizar as palavras, né? Devido a esse tipo de atividade que o núcleo do rádium tinha de emitir partículas, ele emitia fótons, ele emitia nêutrons, emitia partículas beta, partículas alfa, ele emitia um monte de coisa. E cada vez que ele emitia alguma coisa, havia um decaimento radioativo, que a gente chama de, ele mudava de elemento, porque ele perdia próton, quando perde próton, o número atômico cai, o elemento muda. A essa atividade nuclear, né, cujo o elemento foi batizado de rádio, foi conhecido como radioatividade, ou atividade do rádio. Oh, vocês não sabiam disso, né? Fala radioatividade, ninguém sabe de onde vem, né?
Pensa que é um bicho lá de Órion, mas não é daqui. E essa grande cientista, ela percebeu, né, que ela descobriu pela primeira vez que núcleos emitiam fótons na frequência de raio-x, que ela batizou como raio-x. Ela batizou. E ela percebeu que este raio era muito penetrante. Era tão penetrante que atravessava certos tipos de materiais. Inclusive, atravessava a pele humana. Mas não atravessava o osso humano. Oh. Então, pela primeira vez, ela fez o seguinte, olha que inteligente foi essa mulher, né? Ela pegou um filme fotográfico, uma chapa de filme fotográfico, colocou o braço do cidadão aqui e deu um pulso de raio-x. Alright? Aí ela mandou revelar essa chapa fotográfica e simplesmente apareceu todo o osso da pessoa, com todos os ossos do dedo, bonitinho, belezinha. Oh. Aí ela falou, Calaio, né? Como o Jin Jung diz lá, né? Falou, isto deve servir para alguma coisa. Né? Então, pela primeira vez, olha, nós criamos uma tecnologia para observar o interior dos ossos. Então, isso foi de uma ajuda tremenda para nós vermos quando um osso está quebrado, quando ele está fraturado, certo? Quando está trincado, deslocado, ok? Para saber o que o médico cirurgião vai encontrar quando ele abrir. Se vai ser preciso abrir, se o osso está deslocado, o cara vai ter que abrir, colocar o osso no lugar. Então ele já vem antes. Oh, não é legal? E todo mundo já tirou uma radiografia na vida, né? E aí as pessoas perceberam que também, quando tirava a radiografia de tórax, parecia as costelas, mas quando o pulmão estava infeccionado, com pus, tal, também aparecia na radiografia. Parecia branco assim. Sabe? O raio-x não passava. Quando ele não passa, ele deixa uma mancha. Quando ele passa, porque o tecido está legal. Quando ele não passa, o tecido tem algum problema. Então, olha só. Isso é a nossa tecnologia. Olha como foi acontecendo as descobertas. Ela estudando os elementos químicos, descobriu o rádio, descobriu que tinha uma certa atividade, que ele brilhava no escuro. O filho da puta brilhava no escuro. Apagava a luz, ele brilhava. Ele falou assim, pô, cacete, de onde veio essa luz? Né? Ninguém está com fogo, ninguém fez nada. Não é quente, e iluminava e brilhava no escuro. Né? Igual aquele relógio de baiano que brilha no escuro, né, baiano? Fica tudo brilhando no escuro. Que tem elemento radioativo ali, sabe? Só que o fósforo tal, não é tão perigoso assim. Mas não pode ficar usando muito, não brocha. Fica usando perto daqui, né? Brocha. Não é, Karina? A Karina está aqui para dar prova. Bom, então, aí nós precisávamos de uma tecnologia que eu pudesse ver os tecidos moles. O tecido duro é o osso, né? A gente já conseguiu ver. Como é que eu acho se tem um tumor, se tem um câncer tumoral? Não. Aí os caras desenvolveram uma coisa muito mais sofisticada, chamada ressonância magnética. Na ressonância magnética, os caras passam o corpo humano numa roda, você já viu que tem uma rodona, tipo de um túnel? Aquela roda é um puta de um mega, de um super imã gigante. Um imã mesmo. Você mete o cara num puta campo magnético fodido, tá? Que faz com que os prótons do núcleo celular, eles agitem, tá? E aí, toda vez que, por isso que você vai passando, ele tem uma linha assim, à medida que você vai passando, né? Ele vai agitando os prótons vão emitindo, eles vão, ao voltar na camada normal, ele fica excitado, ao voltar o próton emite radiação, né? Quando o próton emite radiação, tem uma espécie de sensor que vai captar aquela relação e vai
criar uma imagem daquilo, tá? Da fonte que está produzindo. Como você tem várias profundidades, por isso que você faz por camada, né? À medida que aquele negócio vai passando assim, você pode fazer do corpo inteirinho seu. Entendeu? A velocidade que ele vai passando, depois que ele vai filmando tudo no computador. Aí, você manda ele passar de novo, ele vai fazendo assim, ó, ele vai fazendo por camada. A hora que ele chega até certinho, ele sabe que se ele está nessa altura do cérebro, se ele está aqui, se ele está aqui, ele vai lendo por camada. Tipo escaneando, né? Escaneando tudo. Aí se tiver um tumor, uma mancha preta, vai aparecer no cérebro. Os caras que estão experientes no assunto, os neurocirurgiões, vão falar, isso aqui não é normal. Isso aqui é um tumor. Olha o tamanho dele, já sabe o tamanho, onde está. Já sabe se está em zona operável ou não. Entendeu? E pode descer para a garganta, vai até a ponta do pé. Até no pé você pode fazer. E é como se você fatiasse o corpo. Essa tecnologia, ele fatia o corpo. Ele vai te dando fatias. E grava todas essas fatias do computador. Tá? São imagens virtuais, não são imagens reais. Ele não está fotografando o real. Porque ele não está pegando luz, ele está pegando uma frequência alta para fazer uma composição depois via software de computador. Né? Então, é uma forma de você olhar dentro. Tá? E essa é uma tecnologia de scanner, de escaneamento. Né? Vocês estão me entendendo? Bom, agora vocês imaginem o que os extraterrestres não podem fazer. Né? O extraterrestre tem scanner, que ele dá uma escaneada em você, ele vê tudo que existe no seu corpo. E o computador dele, vamos supor que você foi infectado com the coronavirus, ou SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, né? Para ser mais exato. Né? Os ETs conseguem, com uma máquina que eles têm, ele escaneia você e sabe, presta atenção, todos os vírus que existem no seu organismo e aonde eles estão. Tá? Tal é a precisão avançada da tecnologia. E eles retiram o que eles querem. Vamos supor, ele vai escanear. A tecnologia é tão avançada que pode precisar o que é uma célula humana, o que é uma célula com DNA afetado, o que não é do DNA humano. Ele vai até nível celular e vê o que está infectando a célula. Porque o vírus infecta a célula, não sei se vocês sabem. Né? Ele destrói a célula. Né? E ele usa a célula humana para se reproduzir. Porque sozinho ele não se reproduz. Ele precisa de vetores humanos para se reproduzir. Então ele é um filho da puta mesmo, né? Teoricamente falando. Tá? Ele é um, vamos por assim, como é que a gente fala mesmo? Um parasita, né? Ele é um parasita, ele parasita para sobreviver e para se multiplicar. E quanto mais ele vai se multiplicando, mais ele vai ferrando as nossas células e vai provocando toda sintomas em nosso organismo, né? Vai produzindo um monte de coisa que não é legal. Então, uma tecnologia avançada, além de ela escanear todas e onde estão, mapear onde está, ele pode simplesmente retirar um por um, retirando ele fora. Mas nem precisa matar ele, só. É uma coisa chamada teleporte de massa. Eu escaneio todos os vírus e transporto somente o vírus. Eu desmaterializo esse vírus e tiro ele do corpo humano. É uma questão de milésimos de segundo para você ficar curado. Tá? É assim. Então vamos supor que essa área é uma área que o seu organismo está afetado. Vamos só dar um exemplo. Então tem todos os seus tecidos e esse trequinho aqui é o invasor. Né? É o invasor. Então a tecnologia dos caras, eles mapeiam exatamente onde estão esses trecos aqui e desmaterializa ele.
desmaterializa. Desaparece todo micro-organismo prejudicial ao seu corpo.